Olá, pessoal! Meu nome é Priscila. Nós vamos hoje aprender um pouquinho sobre a biologia, o comportamento e a identificação dos cupins, com o objetivo de utilização das iscas Cupinaut. Eu sou bióloga, tenho bastante experiência na área de pesquisas, trabalhei com ecotoxicologia de inseticidas e também trabalhei muito em ambientes hospitalares com controle de animais sinantrópicos. Falando sobre a biologia básica de cupins, eles pertencem à ordem Blatódia e à infraordem Isóptera. Isos, do latim, significa igual, e ptera, asas. Então, eles têm dois pares de asas iguais. O nome termites também vem do latim e significa vermes. Eles têm esse nome, bastante usualmente conhecido, né, por conta desse aspecto vermiforme, branco, leitoso e o corpo comprido. Quatro famílias de cupins ocorrem no Brasil: Calotermitide, Rhinotermitide, Serritermitide e Termitide. A nossa família-alvo é a Rhinotermitide. Ela tem destaque pelo potencial invasivo e pela grande capacidade de se tornarem pragas. Ela compreende os cupins subterrâneos dos gêneros Coptotermes, Heterotermes e Reticulitermes. Os cupins, eles são animais, biologicamente falando, que apresentam uma radiação evolutiva, o que significa que eles são muito distribuídos no globo terrestre e que também têm um grande sucesso ecológico. Apresentam uma grande quantidade em massa e diversidade de espécies. Por que isso acontece? Porque os cupins têm capacidade de explorar diferentes fontes de celulose e também são animais associados com essa microbiota intestinal. Se os cupins não possuíssem essa microbiota, eles não seriam capazes de consumir, de digerir essas fontes celulósicas. Uma outra característica bem marcante dos cupins é essa complexa organização social, que tem uma sociedade dividida em castas. Essas castas, elas têm distintas adaptações morfológicas e fisiológicas. E essas adaptações permitem a realização de diferentes tarefas. Quando a gente fala adaptação morfológica, significa que modifica a forma do animal. E fisiológica é uma adaptação do funcionamento daquele animal. Nós vamos ver cada uma delas. Antes disso, vamos entender quais são as principais diferenças entre cupins e formigas. Nessa época do ano, nós temos as revoadas. E esses animais reprodutores, que é a casta reprodutiva da colônia de cupins, eles voam. E como a gente pode saber se é um cupim ou se é uma formiga? Os cupins, eles têm a antena reta. Já as formigas têm a antena geniculada. Significa que ela tem essa dobra, né, como se fosse um cotovelo. Os cupins, eles também apresentam essa cintura larga e eles, como nós já vimos, por serem isópteros, têm esses dois pares de asas iguais. Já as formigas, elas têm os dois pares de asas diferentes. Tem um par de asas maior e o par de asas menor. Aqui nós temos exemplos dessas castas de cupins. A gente tem os reprodutores, que apresentam essa coloração mais escura, temos os operários, que têm a coloração mais branca, e os soldados, com essa cabeça alaranjada e mais esclerotizada, significa que ela é mais endurecida em relação ao corpo. Os reprodutores, que são constituídos pelo casal real, o rei e a rainha. E, eventualmente, nós temos os reprodutores secundários, também chamados reprodutores neotênicos. Os reprodutores neotênicos aparecem quando ninfas ou operários se modificam e conseguem desenvolver o aparelho reprodutor e dar origem aos ovos. Como se dá o desenvolvimento de cupins a partir dessas outras castas? O desenvolvimento se dá a partir do ovo, tem os estágios imaturos, chamados de larvas ou de ninfas, e a partir das ninfas, ele pode se tornar um adulto e pode também se desenvolver em reprodutor secundário, dando origem aos reprodutores chamados ninfóides. Por outro lado, os operários
mesmo depois de se desenvolverem como operários, podem secundariamente adquirir a capacidade reprodutiva e se tornarem reprodutores secundários, do tipo ergatoide. As diferentes espécies de cupins, você encontra diferentes tipos de reprodutores secundários, dos tipos ninfóide ou ergatoide. As rainhas secundárias, elas podem também apresentar essa expansão do seu abdômen e se tornarem rainhas fisogástricas. Nós vamos ver como isso se dá. Esse aqui é um casal real da espécie Coptothermes gestroi. Aqui em cima temos a rainha e aqui abaixo o rei. Ah, eles voam na época de revoada e eles são os chamados reprodutores primários, que vão originar os novos ninhos de cupins. A fecundação é periódica. O casal real ele permanece no ninho até por décadas. E a rainha, após a fecundação, inicia esse processo de modificação da sua fisiologia, ela modifica o seu funcionamento e a sua morfologia. Por quê? Quando ela se torna fisogástrica, há o crescimento, a expansão dos tecidos da pele, do tecido ovariano, dos ovários, e também de tecidos musculares e conjuntivos, todos os tipos de tecido ali, até da hemolinfa, que é o sangue, né, dos insetos, e ela desenvolve esse aspecto meio de lagarta, né? As pessoas até confundem, às vezes, a rainha fisogástrica como uma lagarta. E ela tem uma grande capacidade, ela consegue colocar milhares de ovos por dia, tá? Ah, segundo os dados disponíveis, acredita-se que uma rainha consiga colocar até 80 mil ovos por dia. É um número bastante elevado. E a rainha, ela fica oculta na Câmara Real, juntamente com o rei. Por que é importante sabermos isso? Porque quando a gente quer fazer o controle da colônia, nós precisamos eliminar a rainha. E caso hajam rainhas secundárias, as rainhas neotênicas, essas também precisam ser eliminadas. Esses alados, estão aqui representados nessa foto, são destinados à reprodução. E quando nós observamos as aleluias ou siriris revoando em nossas casas, é uma época de expansão, de reprodução da colônia, e esse voo é chamado revoada. Toda a comunicação e tanto a comunicação dos cupins e também essa decisão, né, pelo início da revoada ou pelas formas de forrageamento, que é a busca por alimentos, tudo em cupim, a forma de comunicação é sinais químicos. E esses sinais químicos, essas substâncias químicas, são os feromônios. Uh, É importante saber também que a rainha e o rei, que são os reprodutores principais da colônia, eles podem viver por décadas. Já os soldados constituem outra casta dentro do ninho de cupins. Os soldados, eles são responsáveis pela guarda do ninho e pela proteção dos operários durante a coleta de alimentos. Os soldados, observe aqui na foto, tem essa glândula frontal na cabeça que produz essa substância leitosa que é liberada pela fontanela. A fontanela é esse orifício que é bastante marcado aqui na cabeça dos soldados. A fontanela, ela libera essa substância branca e leitosa que tem uma consistência pegajosa. Ela é uma arma química utilizada para a defesa da colônia, juntamente com armas físicas, né? Os cupins soldados utilizam as suas mandíbulas, que são essas estruturas bastante poderosas. Eles conseguem esmagar, cortar e também podem golpear utilizando a cabeça. Eles vivem de 1 a 2 anos. A outra casta que compõe a comunidade, a colônia dos cupins, é a casta de operários, a casta mais numerosa da colônia. Eles são responsáveis pela obtenção do alimento, que comumente a gente encontra na literatura com o nome de forrageamento. Quando o animal está forrageando, ele está buscando por alimento. Da mesma forma, eles atuam na construção, na reparação e na expansão e limpeza dos ninhos e de todos os túneis aos ninhos associados. Aqui observa-se os operários cuidando dos ovos, também cuidam dos jovens, das ninfas e da rainha. A rainha não se alimenta sozinha, ela precisa que os operários a alimentem. Tudo bem? O fornecimento de alimento também é feito de duas formas: através do alimento estomodeal, que vem do estômago do animal,
e do... Opa! O fornecimento de alimento, ele se dá de duas formas, através do alimento estomodeal e também proctodeal. O principal mecanismo de troca dentro da colônia é a trofalaxia. Por que a trofalaxia é tão importante? Porque ela permite que a comida, que o alimento seja distribuído na colônia. E ela se dá de duas formas, tanto boca a boca, que é a passagem do alimento do estômago de um para a boca do outro, cupim, e proctodeal, ânus-boca, é a passagem do conteúdo fecal para a boca do outro cupim. Por que isso é tão importante? Por que esse processo de trofalaxia é tão importante? Principalmente quando a gente fala de iscas. Porque quando o animal faz a muda, ele perde esse exoesqueleto e parte do exoesqueleto é ligado, é conectado ao trato digestório. Quando o animal perde esse exoesqueleto, quando ele faz a muda, quando ele está se desenvolvendo, quando ele está crescendo, ou periodicamente eles fazem essas mudas, ele perde esses micro-organismos. E a trofalaxia colonial ela é responsável pela reposição desses micro-organismos. Perceba que sem eles, os cupins não seriam capazes de digerir a celulose. Por isso, a grande importância da trofalaxia na distribuição dos alimentos e também na manutenção desses micro-organismos dentro do trato digestório dos cupins. Os operários, eles vivem por 1 a 2 anos. Eles se alimentam de todo tipo de objeto que contém celulose, madeira viva, madeira morta, herbáceas, gramíneas, folhedo, e solos com algum teor de matéria orgânica e tudo mais. Os artigos de madeira que são encontrados nos ambientes urbanos também são bastante consumidos pelos cupins. Daí você pensa em pallets, containers, madeiras, madeiras mais moles como pinos, madeiras mais duras em buia, todo tipo de material cartonado, caixa de papelão, tudo que vocês imaginam, os cupins são capazes de consumir. Os cupins constroem esses túneis de barro e eles são têm tipos diferentes de túneis. Por que os túneis são importantes? Porque eles permitem que os animais circulem e façam o forrageamento sem perigo de ressecamento. Os cupins são extremamente sensíveis ao ressecamento. E os túneis de trabalho também permitem que eles se comuniquem, que o feromônio fique, que é os feromônios das substâncias químicas, né, fiquem ali contidas dentro do túnel de trabalho. Eles são bastante espessos, eles são construídos com terra e com saliva e, às vezes, por vezes, com fezes. Os túneis de trabalho são os túneis que ligam a fonte alimentar aos ninhos dos cupins. Mas existem outros tipos. Há também os túneis exploratórios ou migratórios, que são túneis mais finos que geralmente são construídos em diferentes regiões, e esses túneis são mais frágeis. São túneis que eles constroem quando eles estão buscando novas fontes alimentares ou buscando expansão do ninho. Os túneis de queda são outros tipos de túneis construídos no sentido vertical. Também tem função de ligar a fonte alimentar aos ninhos de cupins. E o castelo de enxame é quando a gente observa uma massa de terra, de forma um pouco desajeitada, mas avantajada, que permite, que vai servir aí de base para que eles façam a revoada. Na natureza, além da gente encontrar esses castelos de enxame, ele pode ser também uma rocha, um pedaço de tronco, que permite, que seria como se fosse um local de onde eles podem iniciar o processo de revoada. Os ninhos de cupins, eles são policálicos. O que significa isso? Eles não estão contidos num único local. Eles ficam dessa forma dispersos no ambiente e os ninhos de Coptotermes, eles podem ficar numa grande área e podem ter até 1 milhão de operários forrageando aí de um ninho para o outro por meio dessas galerias subterrâneas que também conectam através dos túneis, né, a fonte de alimento aos ninhos. Os ninhos policálicos, como vimos, né, na figura anterior, eles permitem que haja essa dispersão no solo e, eventualmente,
quando há a formação dos reprodutores secundários, eles vão buscar aí também a reprodução nesses ninhos policálicos de cupins.